Olá! Hoje o Mundo Político faz um balanço da CPI da pandemia no Senado, que já caminha para a reta final. O relator Renan Calheiros anunciou a leitura do relatório para a semana que vem. Nos últimos dias, a CPI trouxe novas revelações e aumentou o estoque de denúncias contra o governo Bolsonaro e a expectativa de novos depoimentos. Eu vou conversar com o cientista político Bruno Bolognesi, ele é professor da Universidade Federal do Paraná. Ei, Bruno, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Agradeço o convite. Bruno, olhando em retrospectiva, como é que você avalia o desempenho da CPI, que está completando aí, vai completar ainda 6 meses, né? Talvez termine aí com 5 meses e meio, mas enfim, qual é a leitura que você faz desse desempenho? Olha, de forma geral, eu acho que a CPI foi muito longa, né? Muito desgastante para quem acompanha e para quem está envolvido na CPI, quem vive da política ou vive de política, né? Então, acho que ela é muito desgastante, mas ela trouxe à tona alguns temas importantes, algumas coisas já bastante conhecidas, né? Tanto do mundo parlamentar quanto do Estado brasileiro, mas a gente não sabe se esse investimento todo, nesses 6 meses praticamente de investigação, vão redundar em alguma coisa relevante lá na entrega do relatório para a PGR, né? Então, essa é a dúvida que está pairando no momento. Quando você se refere ao mundo parlamentar, enfim, ao Estado brasileiro, você está falando da descoberta de irregularidades, que foi quando a CPI começou, não havia suspeita de corrupção. E nós vimos empresas denunciadas e pessoas denunciadas dentro do Ministério da Saúde como tendo atravessadores envolvidos nas negociações de vacinas. O próprio presidente da República foi citado por um servidor. Qual que é a importância que você vê desse contexto específico relativo à corrupção para o relatório? Quanto ele deve pesar no relatório? Olha, eu acho que tem 2 coisas aí. A primeira é que quem está conduzindo a CPI, né, o senador Osmar Aziz, o senador Renan Calheiros, né, o vice-presidente da CPI, eu acho que são todas pessoas com uma experiência vasta, né, no parlamento, no Congresso, e ainda que a CPI não tenha, de fato, começado com o objetivo de investigar casos de corrupção, me parece pouco provável supor que esses atores não saberiam que encontrar isso lá, né? Até porque algumas das denúncias apontadas na CPI são práticas muito recorrentes, né, na vida política brasileira. Então, é muito pouco provável que não se imaginasse que não ia encontrar casos, por exemplo, de intermediação para compra de vacina, né, preços adulterados, um monte de pequenos detalhes que são moeda corrente no parlamento brasileiro e todo mundo está cansado de saber disso. Por outro lado, eu acho que esse é um foco importante, né, do relatório final da CPI, mas também a questão da saúde pública é fundamental, né? É uma questão bastante importante que a CPI tocou e que traz o problema da eficiência do Estado, de como o governo tem gerido a população, como pequenas coisas, pequenas batalhas ideológicas e pessoais podem atrapalhar o funcionamento de uma instituição que claramente no Brasil apresenta sinais de fraqueza e debilidade. Só para a gente relembrar um pouco do que você está falando, não é? A CPI mirou inicialmente nas ações do governo e do presidente que diziam respeito à demora na compra de vacina, o tal do investimento no tratamento precoce, no kit Covid, não é? Que envolvia lá a hidroxicloroquina,
A própria atitude pessoal do presidente da República, né, de ser contra medidas de distanciamento social e uso de máscaras, né? O quanto isso aí aponta, na verdade, para uma aposta mal calculada do governo Bolsonaro, do presidente, em relação ao enfrentamento da pandemia, quanto isso pode custar para ele no resultado desse relatório. Porque a aposta que a premissa da CPI é de que eles estavam trabalhando com a tese da imunidade de rebanho. Não é? O quanto isso pode realmente custar? Houve essa aposta e o quanto pode custar para o governo Bolsonaro? Eu não saberia responder se houve a aposta consciente, né, intencional, por exemplo, imunidade de rebanho, ou na cloroquina, ou ivermectina, ou em qualquer outra solução mágica que aparece em algum grupo de WhatsApp. Eu não saberia informar. O que eu acho é que essa é que tem de estratégia política, né? Muito se fala se o governo faz isso como uma estratégia. O que tem na estratégia nisso é você retirar a culpa do Executivo Federal, né? Então, essa transferência, tanto dos méritos quanto dos deméritos da gestão da pandemia, eu acho que o governo foi muito competente em passar isso para as esferas subnacionais, né? Governos estaduais e prefeituras. Eu acredito que sim, pelo menos as pesquisas, ainda que a desaprovação do governo esteja alta, né? O governo é muito rejeitado, mas é muito rejeitado porque a gente tem questões muito mais importantes para as pessoas que estão pegando, como inflação, preço de produtos básicos e desemprego, né? Mas essa questão específica, se ele não conseguiu emplacar isso para toda a população, ele conseguiu pelo menos emplacar essa transferência de culpa para aquela claque que fica do entorno do presidente e que me parece que será suficiente para levá-lo ao segundo turno. Então, é uma aposta eleitoral que está sendo feita aí. E tem uma vantagem você não agir, né? Quem não age não erra, quem não age não se compromete. Então, você ser omisso não é uma coisa pouco vantajosa, né? Você tem um monte de gente tocando a gestão da pandemia, ao mesmo tempo que o governo federal faz muito pouca coisa, ou faz muito pouco do que deveria fazer. Agora, junto a isso, né? Ou seja, junto a uma intenção de não fazer nada e não querer criar nenhum compromisso, e não poder ser cobrado, já que eu não tomei uma atitude, então é mais fácil você cobrar quem erra do que quem deixa de fazer. Eu acho que aí tem uma tônica no atual governo que é quase uma caquistocracia, né? É um governo que tem uma capacidade, eu não sei se intencional ou se é o que sobra para o governo recrutar, mas ele tem uma capacidade infinita de recrutar pessoas muito incompetentes para gerir o dia a dia do governo, né? Então, todas as pessoas envolvidas na CPI que foram chamadas, com exceção de um ou outro que foi ouvido, que me parecia razoável, são pessoas que não sabem o que estão fazendo, né? O ministro da Saúde não sabe o que está fazendo, né? Os assessores não sabem o que estão fazendo. Então, esse governo tem essa tônica que a gente está vendo ela se desencadear aos pouquinhos, ora no Ministério da Saúde, ora no Ministério da Educação, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Economia, de uma incompetência bastante generalizada. Então, eu não sei se é por falta de gente, né? Ou seja, as pessoas competentes e que entendem não querem participar desse governo, ou se tem uma ação deliberada em convocar essas pessoas que são, de fato, muito pouco preparadas para executar as tarefas propostas ou que deveriam ser levadas adiante pelo governo federal. Uhum. E o efeito dessa denúncia sobre a Prevent Senior, né? O que é a denúncia? Um grupo de médicos que faz um documento, 15 ex-médicos da Prevent Senior, que denunciam uma ação que tem a anuência do governo para fazer testes com o tal kit Covid, né? Em pacientes, e são todos idosos, porque a Prevent Senior atende exatamente pessoas
com mais idade. E esses testes, a denúncia é que pelo menos 7 pessoas, a morte de 7 pessoas foi ocultada, que é uma coisa muito grave, né? O que eles estão dizendo é que pessoas foram usadas ano passado como cobaias para o kit Covid. Isso ainda pode ter repercussão e ainda pode ter um outro impacto, um impacto além da denúncia, quer dizer, se alguma coisa for comprovada, não é? Porque isso é uma coisa muito grave, né? Olha, eu não sou especialista nem em saúde, nem em medicina, mas eu acho que a pandemia ajudou a desmistificar algumas coisas. Até a própria imprensa tem, algum momento, valoriza muito, né, essas profissões com status social alto, como médico, e a gente acaba descobrindo que essas pessoas fazem barbaridades como qualquer outro tipo de ser humano estaria disposto a fazer. Então, eu não sei avaliar o impacto disso do ponto de vista da saúde desses indivíduos. Eu espero mesmo que todos estejam bem, mas eu não saberia avaliar. Agora, ele é um escândalo em 2 sentidos. Eu não sou especialista em saúde, mas a gente é treinado em método científico, né? E o modo como foi feito o estudo é absolutamente fora de qualquer parâmetro nacional, internacional, local, regional, de como se deve conduzir um estudo, especialmente se você omite dados, né? Então, o escândalo realmente é um escândalo muito pesado, ou deveria ser muito pesado, e as pessoas responsáveis, se tiverem feito, né, um experimento que não tem a anuência dos participantes, que não tem grupo de controle, que usam um medicamento que não era indicado para testes e tudo mais, essas pessoas precisam responder isso criminalmente. Agora, o que eu acho... Pois não. Não, pode concluir, depois eu pergunto. O que eu acho, do ponto de vista político, é que mesmo a CPI e mesmo esses escândalos que, né, Precisa, Prevent Senior, que circularam e que rondaram a CPI, nenhum deles oferecia assim, uma bala de prata, né? Uma coisa inequívoca, né? Uma evidência inequívoca do envolvimento de um político ou outro, de um parlamentar ou outro. Então, eu acho que fica mais difícil de dar prosseguimento e chegar até aos círculos dentro do Estado. Pode ser que o empresário seja punido, né? O dono da Prevent Senior, o dono da Precisa, mas eu não vi até agora uma bala de prata que fosse capaz de atingir o núcleo do governo, como acho que a CPI esperava. Nesse caso, teria que se provar que existe essa conexão, que existe de fato esse teste e que existe uma conexão com o governo, porque o presidente foi declaradamente um garoto propaganda dessas medicações, né? Exatamente. A gente aqui no Brasil tem um senso de justiça que é muito parecido com o americano, né? Você tem que ter aquela certeza para além da dúvida razoável, né? O que é diferente de outros países. Por exemplo, a França utiliza um sistema de justiça em que a pessoa é considerada culpada quando você tem um buquê de evidências, né? Um monte de pequenas evidências que circulam aquele crime e você consegue atribuir culpa para o indivíduo. Aqui a gente pensa, tanto o público, eu que não sou especialista em justiça, quanto quem está nos assistindo, pensa sempre, não, a gente precisa dessa evidência inquestionável, né, para achar culpabilidade. E até onde eu pude ver, isso não apareceu ainda. Então, de fato, eu acho que compromete a você conseguir culpabilizar e responsabilizar pessoas do governo, pessoas que operam o Estado em relação aos crimes levantados, né? Os crimes, eu digo em sentido figurado, né? Porque não foi provado, mas as denúncias de crime levantadas pela CPI. A parte da investigação sugere, como a gente conversou antes, aspectos aí de corrupção e outros de incompetência ou uma gestão temerária, enfim.
Na sua opinião, isso vai ser uma cesta? O que seria, digamos, politicamente mais estratégico para uma CPI que, na verdade, quer implicar o governo, não é? Aponta para implicar o governo? O que seria mais estratégico? Colocar tudo na mesma cesta ou focar num aspecto? E qual que é a sua visão desses diferentes aspectos, não é? Eu acho que o mais estratégico é você focar no que dá mais resultado, né? Se é o crime que está mais evidente, é melhor você ter muita certeza de que isso aconteceu, né? Que, por exemplo, a Promotoria-Geral da República não consiga questionar a natureza criminosa do ato, né? Porque na medida em que você mistura, por exemplo, incompetência com crime, né? Então a alegação de que eu não sabia, eu não tive intenção, não sabia que era assim, ela acaba tirando fundamentação de uma atitude criminosa. Então, apesar de eu achar que a incompetência seja uma tônica das nomeações e das atuações dos ajudantes do presidente, né, os ministros, secretários e tudo mais, mas ela não é crime, né? Então as pessoas não podem ser presas por serem incompetentes. Agora, focar nesse aspecto, eu só não sei dizer, e aí de fato a CPI vai ter que avaliar qual é o caminho da denúncia de crime mais razoável. Se é a denúncia de crime de saúde pública, né, de negligenciar a vacina, o oxigênio, de realizar um experimento em Manaus, um experimento da Prevent Senior, se o governo estava ou não envolvido nessas coisas, ou se é focar no crime de corrupção, né, ou corrupção junto com prevaricação, com desvio de recurso público. Então, eu não sei qual dos dois apresenta mais robustez, vamos dizer assim. E daí acho que a CPI é que vai ter que olhar isso com calma, né, para descobrir qual caminho do crime, da denúncia de crime é mais certeiro para garantir algum resultado junto à PGR. Agora, a CPI ainda pode causar algum tipo de prejuízo político ao presidente da República? A gente sabe que, né, a sucessão de denúncias que foram feitas, naturalmente que criaram digamos, no mínimo, tensão política, né, e colocaram o presidente na defensiva. A gente sabe que ele está com nível de rejeição, segundo a última pesquisa Datafolha, ele aparece com 53% de rejeição. Então, ele está com um nível de rejeição alto. Mas ainda pode produzir frutos, independentemente, antes da gente chegar na PGR. Vou chegar lá. Mas ainda pode causar efeito, não é, sobre a popularidade do presidente? Pode, né? Eu acho que se tiver mais alguma denúncia contundente, eu acho que sim, principalmente se tiver ligado diretamente a ele, os seus ministros, a sua família. Acho que é possível pensar que sim. Agora, o presidente tem conseguido se blindar, né? As estimativas aí são de perto de 20%, entre 14% e 18%, de uma base de apoio muito fiel ao presidente, que é muito difícil de ser desmantelado. E quando da eleição, né, vai depender a campanha, essas coisas são importantes, mas vai depender da configuração de candidatos que vai estar disponível para os eleitores votarem. Porque, se você lembrar, o presidente Michel Temer tinha uma desaprovação maior do que o Bolsonaro. Né? E também teve crime indicado, teve denúncia, e nada aconteceu. Né? Talvez a imagem dele tenha sido um pouco arranhada, ele não disputou a reeleição, né? Mas não aconteceu nada, rigorosamente nada. Então, é possível que se arranhe mais a imagem do governo, mas ainda assim o presidente tem a condição de disputar as eleições no ano que vem com uma base sólida, né? Não é desprezível 20%
de eleitores fiéis numa situação como nós estamos, de inflação alta, preço de combustível, preço de alimento alto, desemprego alto, dólar alto, economia não crescendo, né? O governo tem feito muito pouca coisa para sanar esses problemas, e ainda assim o presidente tem uma base de apoio bastante sólida que é difícil de baixar ali dos 20 alguma coisa por cento. Então, esse comportamento mais leal, mais fiel, é o que ele sempre tenta inflar com essas falas mais radicais, esse comportamento mais errático, menos institucional, mais eleitoral populista, e é o que parece que vai garantir um potencial do segundo turno alto para o presidente da República no primeiro turno, indo para o segundo no ano que vem. Então, é sempre possível manchar a reputação do governo, mas realmente eu não sei dizer o que mais precisaria para o governo ter a sua reputação arranhada. Né? Nem a história da ex-mulher pode ser uma possibilidade, que parece que ela não tem muita conexão, não é, com a CPI, né? A Ana Cristina do Vale. Pois é, essa é uma história... eu não sei, às vezes parece que a CPI também funciona como um boato do momento, ou funciona como o que está nos trend topics do Twitter, né? E eles vão naquele calor, vamos lá, vamos convidar e vamos fazer e aquilo. E no final a pessoa não tem lá muita conexão com algum crime, né? Não tem nada concreto. Então, o meu receio principal, o meu ponto principal é que a CPI foi um pouco também muito teatralizada o tempo todo, convidando pessoas sem que elas oferecessem uma resposta contundente, uma denúncia contundente. Então isso desgasta a imagem da CPI, né? Se você fala, olha, vou trazer aqui uma pessoa que vai fazer uma acusação muito grave, e essa pessoa não faz, você perde legitimidade do dia para a noite. Agora, Bruno, como nós falamos há pouco, a CPI entrega o relatório, né? O senador Renan Calheiros entrega o relatório semana que vem. Depois, o relatório é encaminhado ao Ministério Público, né? E que pode oferecer denúncia, que pode aceitar investigar aquilo que a CPI levantou. O que esperar do Procurador-Geral da República, né? Augusto Aras, sobre esse relatório que a CPI certamente vai encaminhar ao Ministério Público? Acho que a primeira coisa que a gente pode esperar é esperar bastante tempo para que alguma coisa se desenrole. Eu acho que o PGR tem uma atuação de blindar o presidente algumas vezes, outras vezes ele tem uma atuação um pouco mais agressiva, quando o público, a opinião pública pressiona, né, e ele não tem muita saída, o STF pressiona, a mídia pressiona, então ele acaba levando algumas coisas adiante. Mas tem um jogo ali junto com o STF, ninguém sabe ainda se o André Mendonça vai ser sabatinado ou não. Então, eu acredito que ele vai, primeira coisa, arrastar a oferecer denúncia o máximo possível. Não vai pegar, olhar e falar, vamos lá denunciar. E o segundo ponto é saber se o relatório vai apresentar alguma denúncia factível, né? Alguma denúncia que tenha base para você fazer uma investigação, mobilizar a Polícia Federal, mobilizar todo o corpo de procuradores. Então, a gente acompanhando a CPI de fora, né, como a gente acompanha pela TV, pelos jornais, fica difícil, a gente não consegue saber se aquele depoimento do dia, se a denúncia do dia vai ter concretude para seguir adiante. Agora, se tiver isso, né, então a gente tem aqui uma série de documentos que provam o envolvimento ou do governo, ou de um parlamentar, ou de um agente público, e aí vai depender de como a CPI vai trabalhar o pós-CPI, né? Então, divulgar isso na imprensa, o quanto isso é contundente, o quanto não é, a cobertura que vai ter isso para pressionar a PGR a seguir com a investigação.
Só a título aqui de informação, para a gente corrigir a informação, porque, na verdade, eu acabo de saber aqui, agora são 16 horas, quase 5 para as 4, nós estamos gravando e essa gravação vai mais tarde. O Renan Calheiros acaba de adiar para início de outubro a entrega do relatório. Então, ainda vai render mais, viu, Bruno? Não, espero que ele tenha alguma coisa muito concreta, mas eu tenho medo de que isso seja um adiamento por falta de evidência, falta dessa bala de prata. Então, adia mais um pouco para tentar construir ali uma denúncia razoável, uma denúncia crível. Então, até então, a gente tem um monte de pequenas conexõezinhas, né? Um lobista precisa, o deputado, não sei quem, o depoente falou o nome do deputado, mas não tem um papel, não tem um documento, uma gravação, não tem nada. Então, sempre fica nessa sensação do diz que me diz. É isso aí, mas enquanto isso, nós vamos ter que continuar acompanhando dia a dia, não é isso? Dia a dia, é uma canseira. Bruno, muito obrigada pela participação aqui no Mundo Político, por ajudar a gente a entender essa CPI que vai se estendendo, agora caminhando para os 6 meses. Eu que agradeço, precisando, é só me convidar. Eu conversei com o cientista político Bruno Bolognesi, ele é professor da Universidade Federal do Paraná, sobre a CPI da pandemia no Senado, que caminha para a reta final, mas agora o relator Renan Calheiros acabou de anunciar que vai estender um pouquinho mais até início de outubro. Então, obrigada pela companhia. Se você não viu a entrevista, recupere e até a próxima.